Olá, vamos nessa aula estudar o domicílio tributário. E o domicílio tributário é, conforme o conceito que estudamos em direito civil, o local onde as pessoas exercem suas atividades, elas podem exercer seus direitos e vão cumprir suas obrigações. No direito tributário, é o local que a legislação tributária determina onde o sujeito passivo ele é encontrado, ele é localizado para ser chamado a cumprir suas obrigações tributárias. Então, no domicílio tributário, a relevância dele é porque é naquele local que o fisco vai cobrar do contribuinte, ainda que o contribuinte possua mais de um domicílio. O que interessa para fins tributários é aquele domicílio estabelecido pelo direito tributário. Ali que vai ser o local que ele vai ser cobrado daquele tributo ou dos tributos de competência daquele ente federado. E o domicílio tributário ele é regulado no artigo 127 do Código Tributário. Vamos ao caput. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos ver é que o domicílio tributário, a regra do domicílio tributário é domicílio de eleição, ou seja, o domicílio que o contribuinte escolher. É o que diz o início do artigo, na falta de eleição. Se o contribuinte não indicar o seu domicílio tributário, vai acontecer as hipóteses dos incisos abaixo. Mas a regra é o quê? O próprio contribuinte dizer, eu elejo este domicílio para que o fisco, para que a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal me cobrem. A regra do direito tributário, portanto, é o domicílio de eleição. Se o contribuinte não estabelecer, não escolher o seu domicílio, o que vai acontecer é que o fisco vai aplicar as regras dos incisos. Então, se for uma pessoa natural, inciso 1º, vai ser sua residência habitual, sendo esta incerta ou desconhecida o centro habitual de sua atividade, o local onde ele exerce suas atividades. Então, a primeira hipótese é, no caso das pessoas físicas, pessoas naturais, se o contribuinte não eleger o seu domicílio, será o local, o domicílio tributário, ele não elegeu, o fisco vai indicar o local onde é sua residência habitual. Ou então, o local onde ele exerce suas atividades profissionais. Inciso 2º, se for pessoa jurídica de direito privado, ou seja, empresas formadas apenas por capital privado. Então, se for pessoa jurídica de direito privado ou firma individual, o lugar da sua sede. Então, pessoa jurídica de direito privado, o lugar da sede. Ou, em relação aos atos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. O que ele quer dizer aqui? Primeiro, a regra é o quê? Se for pessoa jurídica de direito privado, a regra é sempre eleição. Então, a empresa vai escolher o seu domicílio. Se ela não escolher, vai ser o local da sua sede. Ou então, o local onde aconteceram os negócios jurídicos de cada estabelecimento. Por exemplo, vamos imaginar um supermercado que possui 3 filiais. E esse supermercado, ele vende mercadorias e, portanto, nessa venda vai incidir ICMS. A sede do supermercado, a matriz, fica em Juazeiro, filial em Crato, filial em Barbalha. Se o supermercado não eleger o seu domicílio, o fisco estadual poderá escolher como domicílio tributário dele a sede da empresa, ou seja, a matriz em Juazeiro, ou então cada um dos estabelecimentos quanto às vendas que cada estabelecimento fizer. Então, as vendas de Juazeiro serão tributadas em Juazeiro. As vendas de Crato, tributadas em Crato, e de Barbalha, em Barbalha. E último, quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. O que ele quer dizer aqui, por exemplo, se não houver eleição, domicílio de eleição em relação à pessoa jurídica de direito público, vai ser qualquer repartição dessa pessoa jurídica, desde que ela esteja no território do ente que é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Vamos imaginar a Receita Federal. A Receita Federal possui unidades, possui prédios, né, em várias cidades do Brasil.
Embora os prédios da Receita Federal sejam imunes, vocês lembram que nós estudamos que essa imunidade ela se restringe a impostos, não alcança, por exemplo, as taxas de limpeza pública. O que vai acontecer? A taxa de limpeza pública, que é um tributo municipal, ela vai ser cobrada onde? Em cada repartição da Receita Federal. Vai ser cobrada na repartição de Juazeiro, na repartição de Crato. Então, o município de Juazeiro vai cobrar na repartição de Juazeiro, vai mandar a cobrança do IPTU para a repartição de Juazeiro. A mesma coisa, o de Crato e de qualquer outro município do Brasil. Mas agora nós temos os parágrafos, que vão excepcionar essa regra. Então, nós temos a regra geral, que é a eleição de domicílio. Na falta de eleição, serão os domicílios dos incisos. Mas, vamos ver o que fala o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Quando não couber a aplicação das regras fixadas nos incisos, ou seja, quando não for possível aplicar as regras dos incisos, será domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação do bem ou onde aconteceram os fatos que deram origem à obrigação. Então, naquelas situações em que não for possível aplicar aquela regra, vai ser o local onde está o bem ou então o local onde aconteceu o fato gerador. Um bom exemplo disso são as importações. O fisco, a União, a Receita Federal, não sai correndo para descobrir o domicílio tributário do importador, não. O lançamento, a cobrança, tudo vai acontecer no local onde se deu ali a identificação da mercadoria, o desembaraço aduaneiro. Não é porque o importador está no Paraná e a mercadoria, o desembaraço foi em Santos, tudo vai ser processado em Santos, porque ali é o local onde deu origem à obrigação tributária. Parágrafo 2º. E aí vem a possibilidade do fisco afastar o domicílio de eleição. Mesmo que o contribuinte escolha um domicílio, a autoridade fiscal pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou fiscalização do tributo. E aí ele vai aplicar a regra do parágrafo 1º, ou seja, vai ser o local da situação do bem ou onde aconteceram os fatos geradores. Por exemplo, digamos que seja uma empresa com várias filiais, e ela tem filiais aqui no estado do Ceará, mas a sede da empresa é no Acre. E apesar da sede da empresa ser no Acre, o domicílio tributário, a empresa elege o domicílio tributário da sua sede, lá no Acre, lá em Rio Branco. Apesar dessa eleição, o fisco do estado do Ceará não vai aceitar o domicílio de eleição, porque senão ele precisaria ficar se deslocando para o Acre para fazer os lançamentos, para identificar as transações realizadas pela empresa. O que o fisco faz? Desconsidera o domicílio de eleição, porque ele inviabiliza a fiscalização, dificulta a fiscalização, e vai escolher qual domicílio? O local onde está o bem ou o local onde os fatos que deram origem às obrigações tributárias aconteceram. Se é uma cobrança de ICMS, ele vai considerar as vendas realizadas por cada estabelecimento aqui no Ceará. Ele não vai atrás da sede da empresa lá em Rio Branco. É nesse conteúdo que tínhamos para conversar sobre domicílio tributário. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida do conteúdo que foi apresentado nessa videoaula, deixe sua pergunta aqui na minha caixa de perguntas do meu Instagram, que ela será respondida, ou pelo próprio Instagram, ou então numa outra videoaula que eu esclarecerei a sua dúvida. Não fique com dúvidas. Muito obrigado.